Paulo, a torcida do Vasco é assim. Eu respondo ao amigo Vini dizendo assim: a torcida do Vasco hoje ela está muito dividida. E o que foi que dividiu a torcida do Vasco? A questão da SAF. A SAF no Vasco, ela trouxe muita coisa boa. Pouca gente foi contra a SAF. Eu explico já porque era a divisão. A SAF investiu mais de 100 milhões na montagem desse elenco. Trouxe jogadores que eram titulares dos seus clubes. Léo Pelé no São Paulo, Lucas Piton no Corinthians, Pedro Raul, que era vice-artilheiro do Brasileiro do ano passado, a SAF trouxe. Então o Vasco gastou mais de 100 milhões para montar um time, né? O Vasco não tinha. Então a SAF já pagou mais de 40 milhões em dívida, se propõe a pagar os 700 milhões de dívida do Vasco. Quer dizer, a SAF já fez muita coisa, mas não fez aquilo que prometeu. A SAF fez muita coisa, mas não fez aquilo que prometeu. Como, por exemplo, equiparar. Ano passado, o dono lá da 777 disse que nunca mais o Flamengo jogava com maiores condições financeiras que o Vasco. Isso é mentira. É uma bravata. Então ele não cumpriu. E a torcida esperava muito mais. Então esse pessoal que esperava muito mais se juntou com o pessoal que era contra a SAF e hoje em dia existe essa divisão. Eu diria que 80% ainda é a favor da SAF, mas uma parte já é contra. Aí você pergunta, qual é a minha posição? Eu sempre fui a favor da SAF. Só que quando a SAF erra, eu critico. E isso é mal visto, porque do jeito que tem torcedor que é contra a SAF, tem torcedor que se você disser alguma coisa contra a SAF, você vira inimigo. E eu não sou assim. Quando acerta, eu digo que acertou. Quando erra, eu digo que errou. Eu acabei de dizer no começo do campeonato, no começo do programa aqui, que o Vasco contratou um jogador por nome de Robson Bambu, que parece, que eu não vou nem dar o histórico do rapaz aqui para não ficar longo, que parece que vai jogar amanhã. Isso é uma brincadeira. Não é possível que o Vasco da Gama tenha hoje uma análise de desempenho, uma análise de inteligência, scout, para poder trazer um jogador desse e parece que ele vai jogar. Então, quer dizer, quando a SAF erra, eu digo, errou. E na maioria das vezes, quando acerta, eu digo, acertou. Mas existe essa divisão na torcida do Vasco hoje. Tudo que a SAF faz, tem gente que diz que está errado. Ainda bem que a grande maioria consegue discernir. Como todo mundo sabe aqui, a política do Vasco sempre foi a mais nojenta de tudo. Todo clube tem sua política. Mas a política do Vasco é nojenta, é cebosa. E a SAF, pelo menos, acabou com isso. No futebol, ninguém se mete mais. O futebol do Vasco está blindado. Essa foi uma das vantagens. Então, a gente vai começar o campeonato amanhã, como eu disse a vocês, a maioria achando que a gente fica entre os 10. Eu acho que fica no meio de tabela também, eu acho que fica no meio de tabela, mas a calculadorazinha está na mão, porque é perigoso. Quem está no meio de tabela está perto, tanto está perto do céu como está perto do inferno. Porque a gente vai começar um campeonato amanhã, eu digo isso ao amigo Ricardo, ao amigo Jair, ao amigo Vini, a gente vai começar um campeonato amanhã que 20% dos clubes são rebaixados. Ou seja, dos 20 clubes, vão cair 4. O que eu acho errado. Para mim não devia cair 4, mas já que cai, 20% dos clubes que vão começar o campeonato amanhã vão ser rebaixados. Então é um campeonato muito perigoso, muito perigoso.